você acha que está acontecendo? O que pode explicar esse momento do Atlético e, se óbvio, preocupa para o dia 30? Bom, boa tarde, André. Boa tarde. Thiago Valu, Fernando. Bom esse apresentador novo, hein? Aprendendo. E elegante. Gostei dele. Elegante. Eu fui com a cara dele também. Rapaz, eu estou muito preocupado com o momento do Atlético, até porque eu acho que o Atlético tem repetido um roteiro, né, a cada jogo que passa, porque o Atlético é um time que ele tem uma fragilidade na marcação, o time do Atlético Paranaense teve várias oportunidades de chutar de fora da área, porque o Atlético não chega para poder travar o chute, o gol foi assim. O Atlético tem uma demora na transição do meio para o ataque, é muito complicado. E o ataque do Atlético hoje, infelizmente, é inoperante. Você falou aí de 7 jogos, se a gente pegar nos últimos 7 jogos, o Atlético tomou 9 gols e fez 2 gols. Quem fez os 2 gols? O Vargas de pênalti contra o Internacional e o Kardec contra o Flamengo. Verdade. Hulk, Paulinho, Scarpa, essa turma que deveria ser protagonista, nesse momento não está aparecendo. E o aspecto físico, para mim, do Atlético, que é um grande dificultador para o Milito. O Milito tem que poupar jogadores, ele chega no Rio de Janeiro e fala que o Hulk jogou, mas não poderia ter jogado, pediu para jogar porque deveria poupar porque tem um desgaste físico. E aí no jogo seguinte, contra o Atlético Paranaense, no campo, com gramado sintético, que é um desgaste maior, o Hulk jogou 90 minutos. Quer dizer, por quê? Porque talvez ele não tivesse um substituto para colocar o Hulk e ele tem a necessidade de vencer os jogos pelo Brasileiro. A gente fala muito da final da Libertadores, mas se o Atlético perde para o Botafogo, o Atlético tem um objetivo, senhores, é estar na Libertadores no ano que vem. Isso financeiramente para o orçamento do Atlético é muito importante. Se não estiver, muda tudo, a questão do investimento e tudo mais. Então eu acho que o Atlético hoje vive um momento delicado. Você tem um Botafogo agora na quarta-feira, que o Milito vem com o time também abalado psicologicamente. A questão do Milito ter falado isso na coletiva até me surpreendeu lá em Curitiba, porque o Milito estava realmente muito abatido. Sim. E ele transfere isso também para o torcedor. Aí ele pode chegar ali e está sendo sincero, é o lado dele, ele quis se abrir, mas ele passa para o torcedor uma preocupação. Eu, como jornalista, fiquei preocupado na hora que eu vi ele falando. Eu falei, poxa, mas e aí, como é que é o poder de reação? Porque o Atlético tem um jogo quarta-feira, treinou hoje, treina amanhã. Você vai conseguir recuperar a parte física? Jogo atrás jogo? Não vai. A parte psicológica, você vai conseguir recuperar? Mas espera aí, você vai jogar contra o líder do campeonato na quarta-feira. Se você perde, esse time vai jogar com você na final da Libertadores. Se você perde, vamos falar que é uma final, uma pré-final agora. Então, André, olha, o Milito tem uma dor de cabeça muito grande, que é tentar recuperar a autoestima. É uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. E pro torcedor, cara, acaba que ele transfere também um momento delicado, sinal de alerta ligado. Eu acho esse tópico que o Breno Galante trouxe muito importante, porque o Atlético tem 3 jogos antes da decisão. Botafogo em casa, o São Paulo fora e o Juventude em casa. Agora é orar, hein, Scarpinha? E assim, tem a Libertadores. O que pode ser feito? É tentar recuperar esses jogadores em campo, fazer eles jogarem melhor, ou assumir que o foco é o dia 30, tirar todo mundo e jogar com o time reserva até lá. O que você acha? É que o Atlético tem uma obrigação, para mim, se classificar para a Libertadores de 2025. Quando começa a temporada, a gente olha para o elenco do Atlético, para o plantel que o Atlético tem à disposição, e a gente fala, ó, esse time tem que, no mínimo, garantir uma vaga na Libertadores. Ninguém está falando de ganhar título. O Atlético não tinha obrigação de ganhar a Copa do Brasil, não tinha obrigação de ganhar a Libertadores, não tinha obrigação de ganhar o Brasileiro. Talvez de título que a gente falasse que o Atlético tinha uma mínima obrigação era ganhar o Mineiro, pela diferença de realidades ainda que existia entre Atlético e Cruzeiro. Eu já acho que 2025 já não tem essa obrigação, porque nós estamos falando de um Cruzeiro que está vivendo um outro momento e vai viver um outro momento. Mas voltando a 2024, o que o Atlético tem a obrigação de fazer é garantir a classificação para a Copa Libertadores da América. Olhando para esse elenco, para tudo que o Atlético tem que ir. O Atlético não é pior em termos de elenco do que o Fortaleza, não é pior do que o Cruzeiro, não é pior do que o Vasco, não é pior do que São Paulo. O São Paulo, mas tem mais um que eu também acho que não é pior. Bahia. Eu acho que esses 5 times são inferiores ao Atlético. E o Atlético está atrás dos 5 na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Nós estamos falando de 5 equipes, 5 elencos que estão à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro. E agora não existe mais aquela coisa do... Não, o Atlético está atrás desses porque tem jogamentos. Acabou. Agora o Atlético está atrás porque o Atlético é mais incompetente mesmo. E o Atlético tem sido incompetente em 2024. Tem sido a tônica do Atlético no Campeonato Brasileiro. Um time absolutamente incompetente. E isso é responsabilidade do treinador, da diretoria e dos jogadores. Mas o que você faria quarta? Pro jogo contra o Botafogo? Sim, o Atlético tem obrigação de ir para Libertadores, André. Não pode poupar jogador agora não. Força máxima. Força máxima. Se for poupar os jogadores, que seja contra o Juventude, que é o jogo que antecede a partida contra o Botafogo. Mas até domingo, força máxima. O que você tem de melhor e à disposição
você coloca para jogar. Sabe, poupa, vai titular, vai com todo mundo reserva. Eu vi o seu vídeo ontem, inclusive curti lá, dei o like. Me pareceu que você falou, abandona o brasileiro, recupera fisicamente esses jogadores para ir com tudo pro dia 30. É por aí mesmo? Para mim houve um erro de estratégia. Porque o Atlético não pode, em hipótese alguma, pegar o principal elenco, a nata do elenco, que já não é uma nata muito física. O Atlético não tem um elenco muito físico. E desgastar esses caras no brasileiro para tentar recuperar uma campanha que é vexatória no brasileiro. Vexatória. Me lembro muito bem que nós abrimos uma discussão recentemente aí no estúdio, onde o Valu falou de crise. Acho que ele falou de crise no Cruzeiro. E eu falei, pô, mas... E o Atlético também não está em crise? Tá também. No brasileiro é crise. É uma campanha vexatória. Só que, desculpa. Para pegar e expor o grupo de 13, 14 jogadores, que o Milito faz o rodízio mais em cima desse grupo aí. Você pegar esses 13, 14, continuar expondo esses caras e não resolvendo o problema da recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, você não vai recuperar no Brasileiro e você vai colocar em risco o maior jogo da década, o jogo mais importante. Então, para mim, é mobilização total. Vim falando isso há 200 anos. Mobilização total para o jogo do dia 30. Pega esse bando de come e dorme aí, não são todos, mas muitos no Atlético. Tá muito cômodo para essa rapaziada. Para boa parte do grupo que não joga, tá muito cômodo. Recebe em dia, estrutura espetacular, não tem cobrança, não tem ninguém que pega no pé, ninguém quer falar, ninguém aparece para mostrar a cara. Então pega esses caras e joga a responsabilidade do brasileiro no colo deles. E vai poupar Hulk, Paulinho, Scarpa, Daverson, o meio-campo que não tá funcionando, que não existe. Mas você vai segurar esses caras. Não dá para expor esses caras, simplesmente arrebentar com eles em jogos de brasileiro e abrir mão do jogo do dia 30, que é o mais importante da década. Isso não entra na minha cabeça. Para mim, um erro de planejamento. Agora tem um detalhe. Eu entendo que para quarta-feira contra o Botafogo, você vai com força máxima, independentemente do que acontecer. A partir de quinta-feira, você não coloca mais os titulares para jogar. Não coloca mais. Porque senão daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai chegar morto, porque o Atlético é o time no futebol brasileiro que vai ter o maior número de jogos ao final da temporada. Para um elenco que já não é muito físico, você arrebentar o pouco que ainda resta, não me parece a melhor estratégia, não. O Atlético prepara uma mudança na zaga, mudança profunda. Embora Lianco, Júnior Alonso e Batalha sejam considerados importantíssimos para essa defesa atleticana, a diretoria do Galo está à procura de um zagueiro e o William Machado. Hoje, no Operário, deve de fato assinar contrato com o clube para a próxima temporada. Ele já teve a comunicação de que não permanecerá no Operário e tem negociação avançada com o Galo para que ele se transfira para a cidade do Galo em 2025. Desta forma, 2 jogadores podem deixar a cidade do Galo no próximo ano. Maurício Lemos e Igor Rabelo, ambos com contrato até dezembro de 2025. Mas são 2 jogadores que não estão nos planos da diretoria para a próxima temporada. O Galo, então, preparando esta mudança na zaga e contratando o William Machado para as liberações de Igor Rabelo e também de Maurício Lemos. Tá falado, meus amigos? Bom, deixa eu falar do Eric Pulga, jogador que é jovem, né? Tem 21 anos. Um jogador que já fez 13 gols na Série B, 22 na temporada. É uma temporada muito goleadora de um jogador que é ponta, né? Um jogador de velocidade, um jogador muito decisivo, do drible, do 1 para 1. E é um jogador que, sem dúvida nenhuma, nessa janela que abre a partir do dia 2 de janeiro, vai ter muito clube de olho, né, no Eric Pulga. Vai ter muito clube que já está buscando informações, sondando a situação. Lembrando que o Corinthians tinha interesse na janela do meio do ano, acabou não acontecendo, né? As questões financeiras ali com a equipe do Ceará, né, acabou não andando. O Corinthians também estava, né, reformulando seu elenco, enfim, acabou trazendo outras peças e o Eric Pulga não rolou, não andou. Mas sim, existe interesse do Corinthians, existem outros clubes que já estão ligando para buscar informações do Eric Pulga. E é um jogador que não deve permanecer no Ceará. Então é um atleta que, pelos números, né, pelo fato de ter feito já 13 gols, é o artilheiro isolado da Série B,
né, com a campanha do Ceará. É um jogador que já na temporada, né, no estadual e outras competições, já tem 22 gols. É uma fase muito boa, uma fase goleadora do Eric Pulga. E isso o credencia aí para ser uma espécie de bola da vez do mercado da bola, né? Então o jogador vai ser alvo de sondagens, de propostas, já tem algumas conversas acontecendo e o jogador vai mudar de clube, provavelmente vai mudar de clube na próxima janela. Quem sabe clube da Série A, provavelmente clube da Série A, um clube que queira contratar o Eric Pulga, jogador que avaliado mais ou menos em 4, 5 milhões de dólares, né? Obviamente tudo isso para se negociar, um jovem jogador, ele está se valorizando ainda mais agora com essa Série B aí. Isso aí, torcedor atleticano, o Galo, né, não vive boa fase, 7 jogos sem vitória, né, juntando aí Campeonato Brasileiro, Libertadores, né, porque a última partida contra o River não teve vitória, foi um empate. Dando Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Galo não vem numa boa performance, né? A final se aproxima, né? Dia 30 vem chegando e o Galo precisa estar focado 100% nesta decisão. Um título será muito importante para o Galo. E já uma derrota botará em xeque todo o planejamento do Galo. Então, acho que o Galo precisa focar 100% nessa decisão. O Campeonato Brasileiro já está praticamente definido para o Galo. Precisa ali somar alguns pontinhos para não correr risco nenhum de rebaixamento. Mas eu acho que dá para conseguir esses pontinhos que faltam. E o foco tem que estar totalmente nessa decisão para o Galo chegar lá e fazer uma boa partida e trazer o bicampeonato para a gente. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo aí com mais atleticano.